E veio então para decidir o tratamento. A gente fez a consulta, ela veio com o marido. E como de praxe, eu sempre pergunto a profissão, o estilo de vida dessas pessoas. E aí no final da consulta eu perguntei no que eles trabalhavam. E aí o marido dela me disse: eu tenho uma empresa, eu faço aplicativos. E na hora, eu confesso que eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas será que é o momento de eu falar? Quer dizer, uma paciente que veio me procurar para ajuda, eu já vou sair falando de que eu quero que o marido dela faça né, desenvolva algo em conjunto, enfim. Aí eu só citei assim, eu disse, que bacana. Ó, Tenho... um dos que estão assistindo aqui botou que é história É, fantástica. E ela é mesmo. Segue é. lá. E aí Arroba Vida de eu disse assim, e aí eu disse, olha, eu tenho uma ideia assim que depois numa outra oportunidade vamos conversar sobre o que vocês acham. E aí imediatamente eles se interessaram pelo assunto. A gente ficou mais uma meia hora conversando e a partir daí nós unimos as nossas forças. Eu, o Dr. Barrios e a Márcia e o Evandro. Uhum. Só que é muito interessante esse processo, porque eu diria assim que ele é quase um processo criativo mesmo, assim. Uhum. Quase como nunca compus música, mas eu acho que é quase como compor uma música. Eu sei que tu é da. Depois a gente vai ter que. Sabe? Aquela coisa que tu tem que deixar fluir Sim. aí, enfim. Aí teve uma tarde que foi uma tarde assim, que foi a tarde do insight maior, que nós tiramos um sábado de tarde para desenhar o algoritmo, porque na verdade o que a gente precisava colocar no aplicativo que ele soubesse o que é grave, o que não é grave, que ele soubesse identificar, fazer um fluxograma, que ele identificasse quando o paciente diz algo que é importante que seja imediatamente reportado para o médico. Tu vê, pacientes com câncer, nós estamos falando, né? Sim. Então a gente ficou uma tarde inteira literalmente desenhando, escrevendo nos post-its todo o fluxograma de risco que foi a base para o aplicativo, para o algoritmo do aplicativo. Muito baseado no que a gente faz numa consulta normal. Por exemplo, quando um paciente chega na nossa consulta e ele diz assim, eu estou com diarreia. E aí tu vai tentar identificar se aquela diarreia é uma diarreia de pouco volume, e não é, poucos dias, ou se é alguma coisa que a pessoa já teve mais de 7 vezes de episódios por dia, não está conseguindo tomar líquido. Então, foi mais ou menos mimetizando uma consulta que a gente fez o algoritmo. E aí, depois disso, então, a gente teve que fazer o layout. Ele passou já por várias fases. No início era uma coisa bem simples. Depois a gente colocou... o paciente pode colocar os medicamentos que usa, ele faz avaliação das interações medicamentosas. Enfim, a gente foi construindo isso e também muito com feedback das pacientes. Assim, as pacientes, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente chama User Experience, que são pacientes assim super críticas que avaliam e nos dizem assim, isso aqui não tá legal, eu acho que e aí a gente vai evoluindo. Perfeito. Tem feedback do usuário e usuário de vocês. Muito legal É, isso. Muito legal. Porque e aí nós começamos aí o que a gente fez? Eu apliquei, ensinei 20 pacientes que fizeram uso do mesmo medicamento para câncer de mama. E eu ensinei essas pacientes a usar o aplicativo e me enviar. O aplicativo ele permite que a pessoa envie um relatório em PDF periodicamente para o médico, seja o médico ou para a equipe, seja a enfermeira, farmacêutico, para quem for. Basta colocar o e-mail da pessoa e quando o paciente clica em compartilhar meus dados, esse PDF vai para esse e-mail já com a linguagem médica, já traduzida, assim, com as graduações,
com em verdinho, grau 1, amarelo, grau 2. Então, todo o número de dias. Então, eu consigo ter uma visão de tudo que o paciente apresentou nos últimos dias, quando eu recebo esse PDF. Sim, excelente. E aí, quando a gente treinou isso, a gente experimentou isso em 20 pacientes que usaram o mesmo tratamento, e eu consegui, assim, visualizar os principais efeitos que elas apresentaram. Foi muito interessante. Eu tive experiências, assim, uma paciente, por exemplo, que teve um abscesso cutâneo, ou seja, ela teve, para quem não é da área médica, assim, ela teve um furúnculo, uma lesão cutânea, e era uma senhorinha de mais idade. Quando ela teve a lesão, ela colocou no aplicativo e o aplicativo disse para ela: tu precisa procurar a tua médica ou vai para emergência. E ela nunca tinha recebido essa informação. Ela disse assim: mas como assim eu tenho que procurar? O que ele está me dizendo? Ela não entendeu assim o que ele estava falando. Claro. Em vez de ligar para mim, ela ligou para o Evandro. Aí ela disse para o Evandro, disse, olha, ele está me mandando eu falar com a médica, mas eu preciso, porque ela estava se sentindo relativamente bem. Claro. Aí o Evandro disse, não, se ele está lhe dizendo, a senhora ligue para a doutora Alessandra. Que internar, fazer antibiótico endovenoso. Então, aí a gente começou a ver o quanto realmente ele tem sentido. Mas é óbvio que, como toda tecnologia, tem um processo de aprendizado. E também a gente tem os early adopters, a gente tem as pessoas que são mais resistentes. Sim. E então isso tudo é muito bacana de ver assim o processo como um todo, sabe? E ele é esse, eu já vi, né, o túnel, achei sensacional. E trabalha exatamente com essa questão de inteligência, né? A gente está falando de uma tipo inteligência artificial, né? Então, assim... Isso, a gente brinca. Ele brinca porque ele teve aprendizado anterior, né? Ele não está aprendendo com as novidades. Na verdade, vai sendo atualizado com mais informações conforme os pacientes vão dando retorno para vocês em relação a modificações. Mas isso é sensacional, assim, sabe? É interessante. A gente brinca que essa... Desculpa, a gente brinca que essa é a nossa inteligência tupiniquim, porque a gente fez literalmente todo o algoritmo. Obviamente que no nosso plano tá a inclusão, assim que a gente tiver condições, tá a inclusão de inteligência artificial, porque aí sim a gente vai conseguir realizar avaliações que hoje a gente ainda não consegue. Por exemplo, um paciente que está usando determinado medicamento, vou dar um exemplo assim de uma medicação gencitabina, tá? A gencitabina é um quimioterápico que a pessoa pode apresentar febre alguns dias depois como uma reação, e isso não quer dizer que isso é uma infecção. Uhum. No momento em que a gente tiver um algoritmo de inteligência artificial, ele vai identificar que aquela febre não é infecciosa e sim uma toxicidade do tratamento. Então, algo muito mais rebuscado. No momento, o que a gente tem é um algoritmo que já é muito eficaz, mas que ele é foi feito manualmente, baseado numa simulação de uma consulta médica. Perfeito. E quando a gente olha essas coisas prontas, parece que foi simplesmente escrito numa folha, passou para um designer gráfico e está feito, né? E a construção disso é muito mais complexa. É muito tempo tentado e muito tempo pensando, né? Bom, Ali, vamos deixar assim para o pessoal quiser pelo menos conhecer o aplicativo, né? Tá bem bonitinho, com um ícone verde, né? Tumi, né? T-U-M-M-I. Isso, né? Isso. Então, Tumi.org. E tumi.org se for entrar também no site, né? Isso. O que Na a gente página.
Isso. E o que a gente está desenvolvendo agora, porque aí nós temos a possibilidade, por exemplo, se uma clínica ou hospital quer acompanhar os seus pacientes em tempo real, a clínica, a gente pode instalar na clínica ou no hospital um dashboard na sala da enfermeira de químio, por exemplo, onde tudo que os pacientes daquela clínica estão registrando no aplicativo, essa clínica consegue visualizar em tempo real. E quando o paciente está apresentando algo grave, dispara um alerta no dashboard da enfermeira. Então, ao invés só do paciente receber o alerta, a equipe já recebe esse alerta e pode entrar em contato com o paciente. Muito bom. Muito então, bom. E aí vou dar os parabéns para vocês também, porque é o seguinte, isso faz parte também, né? É muito legal isso aí. É um negócio também. Sim. Né? Mas só que agrega valor, né? Isso agrega muito valor. E isso é, na verdade, vou dizer, é o sonho de muitos profissionais, inclusive os médicos. Bom, não perca tempo sonhando, né? Sonhe um pouco e realize, né?